Eu vi aquela mulher puxando um caixão na lama, com a barriga já grande demais para aquele esforço. Nenhuma pessoa faz aquilo por escolha. E quando eu parei o caminhão e ela me olhou daquele jeito, eu soube que se eu fosse embora, alguma coisa muito pior ia acontecer ali. Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Minha rota naquela semana era de Anápolis, em Goiás, até Porto Franco, no Maranhão. Carga de ração animal, coisa pesada, cheiro forte, nada glamouroso. Mas era trabalho, e trabalho bom. Conheço essa estrada como conheço as marcas no meu próprio rosto. Cada buraco, cada curva cega, cada trecho que fica perigoso quando chove. A BR-153, a Belém-Brasília, é dessas rodovias que parecem vivas. Muda de humor dependendo da época do ano. No seco, poeira vermelha que entra por tudo. No chuvoso, lama e buracos que podem engolir uma roda inteira se você não prestar atenção. Saí de Anápolis numa terça-feira de manhã, com o sol ainda baixo e o céu cor de mel. O tipo de início de dia que faz você acreditar que vai ser tranquilo. O rádio tocava forró velho, coisa de Luiz Gonzaga, e eu cantarolava baixinho, sem voz nem vergonha, porque dentro da boleia só eu ouço. Parei em Uruaçu para abastecer e tomar café. O frentista era menino novo, não tinha nem 20 anos, usava fone de ouvido e mal olhou para mim. Mundo novo. Mundo de gente que vive olhando para baixo, para uma tela. Eu peguei o café no balcão, pretinho, sem açúcar, do jeito que a estrada ensina a tomar, e fiquei encostado na parede observando o movimento. Caminhoneiros mais novos que eu, alguns mais velhos. Todos com aquela cara que só quem vive na estrada tem. Um cansaço que não é de hoje, mas também não é de ontem. É acumulado. É permanente. Me lembrei da Lúcia nesses momentos. Ela nunca entendeu direito o que eu fazia. Não a parte mecânica, essa ela entendia. Mas o porquê? Por que a estrada? Por que o longe? Uma vez ela me perguntou de noite, com a luz apagada e a voz sonolenta: João, você foge de mim ou foge de você? Eu não respondi na hora. Fingi que já tinha dormido, mas a pergunta ficou. Fica até hoje. Acho que a resposta é das duas coisas, e de nenhuma. A estrada não é fuga. É o lugar onde eu caibo inteiro, com todos os cacos que sou. Saindo de Uruaçu, o céu começou a mudar. Aquela mudança lenta, quase imperceptível, que o caminhoneiro experiente aprende a ler como texto. Nuvem que engorda no horizonte, vento que vira de direção, ar que fica pesado com cheiro de terra molhada antes mesmo da primeira gota cair. Chuva vindo, chuva grande. Acelerou no Tocantins. Antes de Porangatu, já estava escurecendo num tom errado para aquela hora do dia. Liguei os faróis. Reduzi um pouco, não por medo, por respeito. Estrada molhada com carga pesada não perdoa pressa. O rádio começou a falhar, estática cobrindo o forró. Depois apagou de vez, daquele jeito que às vezes acontece em trechos sem sinal, como se a estrada quisesse o silêncio só para ela. E aí foi só eu, o motor, a chuva batendo no para-brisa e o limpador indo e voltando sem parar. É nesses momentos que os pensamentos mais fundos sobem. Pensei no meu filho mais velho, o Renato, que mora em Belo Horizonte com a família e liga uma vez por mês, se tanto. Pensei na minha irmã Dorinha, que me mandou mensagem há 3 dias e eu ainda não tinha respondido. Pensei que estava fazendo 61 anos da morte da minha mãe naquela semana e que eu nem tinha acendido uma vela. A gente vai deixando as coisas, a estrada vai passando. E um dia você olha para trás e a distância é tão grande que parece impossível voltar. Passei por um vilarejo pequeno antes de entrar num trecho de estrada de fazenda que era atalho para desviar de um trecho da BR que eu sabia que estava com obras. Conhecido meu tinha me avisado: João, não vai por lá não, tá um horror. Peguei o desvio. Estrada de terra batida, apertada, mas conhecida. Já tinha passado ali outras vezes, mas nunca com aquela chuva.
A lama era densa, vermelha, do tipo que gruda e não larga. O caminhão foi pesado, estável, mas eu senti cada metro. A carga balançava diferente em terreno irregular. Segurei firme no volante, olhos na estrada. E foi aí. Na luz dos faróis, uma sombra. Primeiro pensei que era animal. Cachorro, capivara, qualquer coisa. Não é raro na estrada, especialmente nessas partes mais isoladas, onde o bicho não tem medo de carro, porque carro quase não passa. Reduzi. A sombra se moveu diferente. Não era animal, era gente. Reduzi mais. Fui chegando devagar, com cuidado. A chuva batia duro no para-brisa, e os faróis cortavam a escuridão em pedaços, revelando a cena aos poucos, como se a estrada fosse me dando tempo para processar o que eu estava vendo antes de chegar nela inteiro. Primeiro, vi o vulto de uma pessoa. Depois, vi o movimento dos ombros, inclinados para frente com esforço. Depois, vi as cordas. E depois, vi o que vinha atrás. Parei o caminhão. Fiquei sentado por um momento com as mãos no volante e o motor ainda ligado, olhando por aquele para-brisa coberto de água. O limpador ia e voltava. Ia e voltava. E a imagem que estava do lado de fora não mudava, porque não era ilusão e não era sonho. Era uma mulher, grávida, puxando, com cordas nos ombros, uma carroça de madeira. E na carroça, amarrada com cuidado de quem fez isso pensando em cada nó, havia uma caixa de madeira escura, do tamanho que o coração reconhece antes da mente aceitar. Desliguei o motor, a chuva ficou mais alta, sem o barulho do caminhão. Abri a porta, desci e pisei na lama daquela estrada do interior do Tocantins, sem saber ainda que aquele passo ia mudar alguma coisa em mim que eu nem sabia que precisava ser mudada. Eu já vi muita coisa em 20 anos de estrada. Vi acidente que não dá para descrever sem fechar os olhos. Vi homem morrer na beira da pista esperando o socorro que não veio a tempo. Vi família inteira dormindo debaixo de uma lona entre duas cidades, sem nada, sem destino, sem nome para dar para aquela situação. Vi criança com fome de verdade. Não a fome de quem pulou o café da manhã, mas a fome de quem não sabe quando vai comer de novo. Aquela fome que fica no olho, não no estômago. Mas nunca tinha visto aquilo. Desci do caminhão e a chuva me pegou inteiro de uma vez. Não tinha como evitar. Em segundos, o boné estava encharcado, a camisa colada no corpo, o barro vermelho já entrando pelas laterais da bota. Não liguei. Fui andando devagar na direção dela, porque correr assusta, e qualquer pessoa sozinha numa estrada de madrugada já está no limite do que aguenta. Ela não parou quando ouviu a porta do caminhão bater. Continuou puxando. Aquilo me disse tudo sobre o estado dela. Quando uma pessoa não para nem ao ouvir um caminhão frear do lado dela numa estrada deserta de madrugada, é porque o corpo já passou do ponto onde medo faz diferença. Ela estava além do medo. Estava em modo de sobrevivência pura, o tipo que o ser humano aciona quando não tem mais opção. Ei, chamei com voz alta o suficiente para cortar a chuva, mas sem brutalidade. Ela parou. Demorou 1 segundo, 2. Depois virou devagar, e eu a vi de frente pela primeira vez. Era jovem, mais jovem do que eu esperava. Talvez 20 e poucos anos, talvez menos. Difícil dizer porque a vida já tinha deixado marcas que a idade ainda não justificava. Cabelo escuro, encharcado, colado no rosto e no pescoço. Olhos fundos, escuros também, com aquele tipo de atenção que não é curiosidade, é avaliação. Ela estava me medindo, calculando o risco, pesando cada centímetro da minha presença ali naquela escuridão. A barriga era grande, avançada. 8 meses, talvez. Talvez mais. As cordas que ela usava para puxar a carroça tinham deixado marcas vermelhas nos ombros, visíveis mesmo com a roupa encharcada. As mãos, eu vi quando ela soltou levemente as cordas para virar, estavam em carne viva nas palmas. Não era de hoje, era de dias.
Cheguei mais perto, devagar, como a gente chega perto de animal ferido, sem pressa, sem gesto brusco, sem pretender nada que não seja não assustar. Você tá bem? Perguntei. Ela ficou me olhando. Demorou tanto para responder que eu já estava pensando em reformular a pergunta. Mas aí ela abriu a boca. Tô andando. A voz era baixa, rouca, de quem não falava com ninguém há tempo, ou de quem estava tão cansada que as palavras saíam pela metade. Olhei para a carroça atrás dela. Era simples, feita de madeira grossa, com rodas de borracha gastas, do tipo que se vê em propriedades rurais do interior. E em cima, amarrada com cuidado, aquele cuidado específico, detalhado, que não é descuido de quem faz rápido, mas atenção de quem fez pensando em cada detalhe, havia uma caixa, madeira escura, fechada, com pequenas cruzes entalhadas nas laterais, pequena demais para adulto, grande demais para ser só objeto. Senti o estômago virar, não de nojo, de reconhecimento. O coração humano reconhece certas formas antes da mente aceitar o que está vendo. E aquela forma, aquelas proporções, aquele tamanho, aquele cuidado nas cruzes, dizia uma coisa que eu não queria confirmar em voz alta. Tirei o olho da caixa. Voltei para ela. Vai para onde? Perguntei. Para frente. Na estrada isso já diz tudo. Para frente não é destino, é direção. É o mínimo que alguém consegue dizer quando não tem mais nada além de continuar. A chuva aumentou naquele momento. Uma dessas rajadas que vem do nada, que dobram o capim nas margens da estrada e fazem a lama espirrar para as laterais. A água batia forte no capô do meu caminhão lá atrás, no chão à nossa volta, nos meus ombros, na cabeça dela. Ela não desviou. Não piscou excessivamente. Ficou parada, me olhando como se a chuva fosse mais um detalhe irrelevante numa lista longa de coisas difíceis. Sobe, eu disse. Ninguém chega longe assim. Ela olhou para mim. Depois olhou para o caminhão. Depois, e isso me pegou, olhou para a estrada atrás dela. Não para frente, para trás, como quem verifica se tem alguém vindo, como quem está acostumada a ser seguida. Não posso confiar em você, ela disse. Não foi agressivo, não foi rude, foi honesto. O tipo de honestidade que vem de quem já confiou errado antes e pagou um preço alto por isso. Assenti. Nem deve, concordei. Mas pode confiar numa coisa. Se continuar assim, do jeito que você tá, você não chega. Nem você, nem o que você está carregando. Olhei brevemente para a barriga dela. Ela seguiu meu olhar. Depois voltou para mim. Silêncio. Só a chuva. O limpador do caminhão ainda funcionava lá atrás, indo e voltando no ritmo dele, indiferente a tudo. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Eu não apressei. Aprendi na estrada que pressão na hora errada fecha a porta. Fiquei parado, encharcado, deixando ela decidir. E ela decidiu. A carroça vai junto, ela disse. Não foi pergunta. Vai junto, confirmei. Amarrei a carroça na traseira do caminhão com corda que eu tinha na caixa de ferramentas. Fiz 3 nós. Puxei para testar. Firme. A caixa não balançou. Fiz questão de que ela visse que eu não tocava na caixa, não tentava abrir, não perguntava nada sobre ela. Aquilo era dela. Ponto. Depois fui até o lado do passageiro e abri a porta. Ela olhou para a cabine. A altura da boleia é considerável. Para qualquer pessoa, já exige um esforço. Imagina grávida com os ombros em carne viva e o corpo no limite. Vou ajudar a subir, disse, oferecendo a mão com o braço estendido, longe do corpo dela, para ela escolher segurar ou não. Ela segurou, subiu devagar, com cuidado, protegendo a barriga. Eu dei apoio no cotovelo sem apertar. Ela não disse nada. Quando se acomodou no banco, ficou com as mãos no colo, olhos para frente, postura de quem está pronto para sair correndo se precisar. Entrei pelo outro lado. Liguei o motor. Peguei uma garrafa d'água que tinha no porta-copos. Ofereci sem olhar para ela. Só estendi o braço. Ela pegou, bebeu. Não de um gole, não de golada.
Bebeu devagar, controlado, como quem está contendo o impulso, porque o corpo aprendeu a desconfiar da abundância. Aquilo me apertou por dentro de um jeito que eu não esperava. Voltei para o trecho, devagar. A lama estava pior ainda com a chuva forte. Senti as rodas buscando aderência em 2 momentos. Corrigi com calma. Ela não reagiu aos solavancos. Ficou firme no banco, como se turbulência fosse mais uma coisa normal na lista. João, falei depois de um tempo. Ela não respondeu de imediato. Clara veio por fim, baixo, como se estivesse testando o som do próprio nome antes de entregar. De onde você veio, Clara? Silêncio. De longe. Tá com fome? Pausa menor dessa vez. Tô. Peguei com uma mão só o pacote de biscoito que ficava no lado da porta. Passei para ela sem tirar o olho da estrada. Ela abriu devagar. Comeu. Não com voracidade, com contenção. Aquela contenção de quem está com fome há dias, mas ainda tem orgulho o suficiente para não demonstrar. Rodamos em silêncio por um tempo. A chuva foi aliviando aos poucos. O céu ainda estava fechado, mas as rajadas espaçaram. A lama continuava, mas a estrada ficou um pouco mais legível nos faróis. O que tem na caixa? Perguntei. Não planejei perguntar. Saiu. Ela demorou. Eu já estava me arrependendo de ter perguntado quando ela respondeu. Lembranças. Uma palavra só. Mas carregada de um peso que eu reconheci, porque é o mesmo peso que eu carrego numa foto que tenho guardada na viseira do caminhão. Foto da Lúcia, de praia, rindo, olhando para o lado como se tivesse visto algo engraçado fora do quadro. Lembranças. O que resta quando o que era real já não está mais. Não insisti, mas aquilo ficou dentro de mim. Grudou. Como a lama vermelha gruda na bota e você leva embora mesmo sem querer. Conhecia uma fazenda a uns 15 quilômetros dali. Amigo meu, seu Benedito, homem bom, daqueles que não fazem pergunta desnecessária, mas também não fecham a porta para quem precisa. Já tinha parado lá outras vezes, para dormir, para esperar chuva passar, para tomar café e contar história. Lugar simples, limpo, com luz acesa e cachorro vira-lata no terreiro que latia, mas não mordia. Decidi ir para lá. Não disse nada para ela. Só virei no caminho certo. Ela percebeu a mudança de direção. Para onde você vai? A voz mudou. Tensão voltou. A mão direita foi discretamente para a maçaneta da porta. Lugar seguro, disse. Meu conhecido. Você pode comer de verdade, secar a roupa, dormir. Amanhã você decide o que faz. Não conheço seu conhecido. Eu conheço. E conheço você faz 40 minutos. Não tem garantia nenhuma nessa vida, Clara. Mas tem diferença entre risco e armadilha. Ela ficou em silêncio. A mão saiu da maçaneta. Devagar. Continuamos. Quando chegamos na fazenda do seu Benedito, a luz da varanda estava acesa e o velho estava sentado numa cadeira de palha com um terço na mão, do jeito que ele ficava toda noite antes de dormir. Me viu chegar e não estranhou. Estranhou quando viu a porta do passageiro abrir. Fui descendo e expliquei com os olhos. Ele entendeu. Homem velho, de estrada também, de vida, não precisa de muita palavra. A mulher de seu Benedito, Dona Marcelina, apareceu na porta antes mesmo de ela descer do caminhão. Baixinha, cabelo branco preso atrás, avental com cheiro de cozinha. Entra, minha filha, disse para Clara, sem saber nada, sem perguntar nada, só vendo o que precisava ser visto. Clara parou na beirada do degrau, olhou para Dona Marcelina. E pela primeira vez desde que eu a encontrei, naquela estrada escura, o rosto dela quebrou um pouco, só um pouco. Um tremor no queixo que ela controlou rápido, um piscar mais lento que o normal. Ela entrou. Eu fiquei do lado de fora por um momento, na varanda, com seu Benedito. Ele não perguntou nada. Acendeu um cigarro, me ofereceu. Recusei. Ele fumou em silêncio, olhando para o céu que estava clareando um pouco no horizonte. Caixão na carroça? Ele disse por fim, baixinho. Vi, respondi. Tamanho pequeno.
Vi isso também. Ficamos em silêncio os dois. O cigarro acabou. Ele apagou no corrimão. Café tá quente, disse e entrou. Eu fiquei mais um momento olhando para a carroça amarrada atrás do caminhão. A chuva tinha parado de vez. A lua apareceu entre as nuvens por um segundo. Fraca, parcial, mas ali. A caixa de madeira escura ficou quieta na carroça. Pequena demais para adulto. Grande demais para ser só objeto. Entrei. A cozinha do seu Benedito era daquelas que a gente não esquece, não por ser bonita. Era simples, com azulejo antigo de cor amarelada, fogão a lenha num canto, mesa de madeira grossa no meio com 4 cadeiras que não combinavam entre si. Panela de ferro pendurada na parede, calendário com imagem de santo virado para o mês errado. Cheiro de café misturado com fumaça de lenha e algo doce, bolo de fubá, percebi depois que Dona Marcelina tinha feito naquela tarde sem saber que ia precisar servir para mais gente. Mas era quente, e às vezes quente é tudo que falta. Clara estava sentada na cadeira mais perto da janela, com uma toalha nos ombros que Dona Marcelina tinha trazido sem pedir. Roupa ainda úmida, mas ela tinha deixado a mulher tirar os sapatos e embrulhar os pés num pano seco. Aceitou isso. Aquilo me disse alguma coisa, que ela ainda tinha algum nível de confiança disponível, mesmo que pequeno, mesmo que escondido debaixo de toda aquela armadura. Eu me sentei do lado oposto da mesa. Seu Benedito ficou na cadeira de canto, quieto, com o jeito dele de estar presente sem pesar. Dona Marcelina serviu sem cerimônia. Café, bolo, um prato com queijo e 2 ovos mexidos que ela fez rápido no fogão com uma agilidade que só vem de décadas cozinhando. Colocou tudo na frente de Clara sem dizer nada além de um tá aqui, simples e direto. Clara olhou para a comida. Ficou olhando por um segundo que pareceu mais longo. Depois, comeu. Também, dessa vez, sem voracidade. Mas eu vi. Vi porque fiquei olhando. Não por indiscrição, mas porque aquilo era importante. Vi quando ela parou no meio do segundo garfo, fechou os olhos por um momento e respirou fundo. O tipo de respiração de quem chegou num lugar e o corpo reconhece que pode pousar, mesmo que a cabeça ainda não acredite. Ninguém falou enquanto ela comia. Quando terminou, Dona Marcelina já estava com mais café na xícara dela, antes mesmo de ela colocar a xícara na mesa. Obrigada, Clara disse, para Dona Marcelina, baixo, mas com peso. Que nada, minha filha. Come mais. Não, obrigada. Dona Marcelina assentiu e foi lavar o que precisava ser lavado, com aquele tato de mulher velha que sabe quando dar espaço. Ficamos eu, Clara e seu Benedito na mesa. O velho se levantou depois de um tempo, disse que ia dormir, que o quarto do fundo estava arrumado para quem precisasse e saiu, sem drama, sem pergunta, com a dignidade silenciosa de quem já viveu o suficiente para saber que tem hora que a melhor coisa que você faz por alguém é sair de perto. Ficamos eu e ela. A lenha do fogão estralava de vez em quando. Você não vai perguntar? Ela disse sem olhar para mim. Sobre o quê? Sobre tudo. Pausa. Sobre a caixa. Você vai me contar quando quiser, respondi. Ou não vai contar. Também tá certo. Ela finalmente olhou para mim. Direto. Com aqueles olhos fundos que avaliavam mais do que olhavam. Por que você parou? Porque não dava para passar direto. Muita gente passa direto. Eu sei. Silêncio. Isso não é resposta, ela disse. É a única que tenho. Ela ficou me olhando por mais um tempo. Depois, voltou os olhos para a xícara de café. Girou devagar na mão, como se o calor do objeto fosse suficiente companhia por enquanto. Tenho 23 anos, ela disse de repente. Como se a informação fosse necessária antes de qualquer outra coisa. Como se ela precisasse existir em número antes de existir em história. Clara, repetiu o nome dela, só para mostrar que tinha guardado. Clara Amélia. Mas ninguém me chama de Amélia faz tempo. De onde você é? Ela pensou. De vários lugares. Pausou. Cresci no Piauí, interior.
Cidade pequena, daquelas que não aparecem no mapa, a não ser que você conheça alguém de lá. Como é o nome? São Gonçalo do Gurgueia. Conhecia de nome. Nunca tinha passado por lá, mas a região eu conhecia. Sul do Piauí, terra seca, povo de resistência, calor que racha o chão no seco e inunda tudo no chuvoso. Gente de fibra, daquelas que aprende desde pequena que a vida exige mais do que parece justo. Como você foi parar aqui? Perguntei. Aqui sendo o Tocantins, aquela estrada de fazenda, aquela lama, aquela madrugada. Ela respirou fundo. É longa a história. A noite também é. Ela olhou pela janela. Lá fora estava escuro, mas parado. A chuva tinha ido embora de vez. Só o som dos grilos e de vez em quando o mugido distante de um boi. Vim pro Tocantins com meu marido. Ela começou. 3 anos atrás, ele tinha negócio aqui. Falava em negócio sempre, mas nunca explicava direito o que era. Eu era jovem. Ela parou. Burra, eu era burra. Jovem não é burrice. Às vezes é a mesma coisa, não discuti. Ele tinha dinheiro, tinha conversa. Ela disse isso sem admiração, sem nostalgia, com o tom neutro de quem está relatando fatos de um processo judicial. Parecia coisa boa aquilo tudo. Parecia segurança. Para quem cresceu sem, segurança tem cheiro de amor. Aquilo eu entendi. Entendi demais. Com o tempo fui vendo as beiradas da coisa. Reuniões que eu não podia participar. Gente estranha na fazenda. Documentos que sumiam quando eu chegava perto. Eu fingia que não via porque tinha medo do que ver ia significar. A lenha estralou. Clara não piscou. Aí eu engravidei. A mão foi para a barriga. Gesto automático. Protetor. E alguma coisa mudou em mim. Não sei explicar. É como se o filho dentro da gente acendesse uma luz que você não sabia que estava apagada. Comecei a prestar atenção de verdade. Comecei a fazer perguntas que ele não gostava. Que tipo de negócio era? Terra. Ela disse a palavra curta e pesada. Terra grilada. Documento falso. Fazenda que no papel era dele, mas na lei era de gente que foi expulsa ou que nem sabe que perdeu. Coisa grande. Coisa com nome de político em cima e nome de outro por baixo. Fiquei quieto. No interior do Brasil, terra é assunto sério, terra é sangue, terra é guerra que nunca termina e que jornalismo nenhum da cidade grande cobre direito porque parece longe demais para importar. Mas importa, sempre importou. E quem se mete nessa história sem estar do lado certo paga caro. Você encontrou alguma coisa? Não foi pergunta. Ela olhou para mim. Documentos. Num arquivo que ele deixou aberto por descuido. Ou talvez não fosse descuido. Às vezes acho que ele queria que eu soubesse. Queria me testar. Fotografei tudo com o celular. Pausa. Ele descobriu no mesmo dia. Como? Ele tem câmera em tudo. A voz ficou mais baixa. Em tudo, João. O silêncio que veio depois foi de outro tipo. Mais pesado. Mais cheio. Ele não bateu em mim. Ela continuou. Ele era esperto demais para isso. Ele ameaçou. Do jeito que homem perigoso ameaça, com calma, com detalhe, com o nome de filho dentro da barriga incluído na conversa. Ela respirou. Saí naquela noite, com o celular, com os documentos fotografados, com a roupa do corpo e com a carroça que estava no galpão. E a caixa? Perguntei. Com cuidado, com todo o cuidado que o momento exigia. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. A xícara girou mais devagar na mão dela. Perdi um filho antes desse. A voz não tremeu. Isso foi o mais doloroso, que ela disse aquilo sem tremer, porque já tinha passado tanta vez por aquela dor que o corpo aprendeu a dizer sem desmoronar. 5 meses. Menino. Pausa. Não tive enterro. Não tive velório. Ele não deixou. Disse que era exagero, que era coisa pequena. Então eu mesma fiz uma caixa. Guardei o pouco que tinha dele. Uma roupinha, uma fita de hospital, uma foto de ultrassom. Ela olhou para a janela.
Não ia deixar ele lá. Eu fechei os olhos por um segundo. Tem dor que não aceita comentário. Tem dor que a única coisa honesta que você pode fazer é ficar quieto e deixar ela existir no espaço entre você e a outra pessoa, sem tentar consertar, sem tentar diminuir, sem tentar transformar em lição. Fiquei quieto. Clara ficou quieta também. A lenha estralou uma última vez e foi ficando brasa. Você tem para onde ir? Perguntei depois de um tempo suficiente. Tenho um contato. Ela disse isso com cuidado, como quem não quer revelar mais do que precisa. Alguém que trabalha com isso, com denúncia, com proteção. Onde? Palmas. Palmas era a capital do Tocantins. Dali onde estávamos, uns 300 quilômetros, não era impossível. Mas também não era simples, não naquelas condições, não com alguém te seguindo. Você acha que ele sabe onde você está? Ela levou um tempo para responder. Não ainda. Pausa. Mas vai saber. Ele sempre descobre. Aquilo ficou no ar da cozinha como fumaça. Olhei para o relógio na parede. Quase 3 da manhã. Você precisa dormir, falei. Os dois precisam. Olhei para a barriga dela, ela olhou também, e pela segunda vez naquela noite o rosto dela quebrou um pouquinho, só o suficiente para eu ver que por baixo de toda aquela armadura tinha uma menina de 23 anos que estava com medo de verdade e que estava carregando um peso que não era para ser carregado sozinha. Eu não sei se posso confiar em você, ela repetiu, mas dessa vez o tom era diferente. Não era aviso, era quase pergunta. Não sabe, concordei, mas eu vou estar aqui de manhã e a carroça vai estar do lado de fora onde você deixou e a caixa vai estar onde você colocou. Pausei. Isso é o que eu posso garantir. Ela ficou me olhando, depois assentiu. Uma vez, pequena. Levantou devagar com aquele cuidado de quem aprendeu que o corpo pede atenção quando você está naquele estágio de gravidez. Pegou a toalha dos ombros, dobrou, não largou em qualquer lugar, dobrou com cuidado e colocou na cadeira. Oh, boa noite, João. Boa noite, Clara. Ela foi em direção ao corredor. Parou na entrada. Por que você parou mesmo? Ela perguntou de novo sem virar. Pensei na Lúcia. Pensei na pergunta que ela me fez naquela noite com a luz apagada. Você foge de mim ou foge de você? Porque tem hora, respondi, que a estrada te coloca na frente de uma coisa e você sabe que se passar direto, você não volta sendo a mesma pessoa. E eu já perdi gente demais para me dar ao luxo de virar as costas. Silêncio. Ela não respondeu. Mas eu ouvi lá no corredor escuro um som pequeno, quase nada. Pode ter sido o vento, mas eu acho que não foi. Fiquei na cozinha mais um tempo, sozinho com as brasas do fogão e o café frio na xícara. Pensei em tudo que ela tinha me contado, nos documentos, no marido, nos carros que iam aparecer mais cedo ou mais tarde. Pensei na caixa de madeira escura lá fora na carroça, num menino que não teve velório, numa mãe que fez a caixa ela mesma e não ia deixar para trás. Tem coragem que não tem nome adequado. Tem força que a gente não aprende a reconhecer porque não parece força. Parece apenas sobrevivência. Mas sobrevivência com dignidade é a maior coragem que existe. Levantei. Apaguei a luz. Fui dormir no caminhão, do jeito que faço sempre. No meu território, de olho na carroça pelo retrovisor. E fiquei assim até o dia clarear. Amanheceu com aquela luz cor de cobre que o cerrado tem no começo da manhã. Não é bonita do jeito que cartão postal é bonito. É outra coisa. É uma beleza áspera, honesta, que não pede licença para existir. O sol sobe devagar atrás das árvores retorcidas e a terra vermelha vai ganhando cor aos poucos, como se o dia estivesse acordando com preguiça, sem pressa de chegar. Os pássaros começam antes da luz. Um barulho baixo, disperso, que vai crescendo até virar aquela confusão alegre que o sertanejo chama de passarada. Eu acordei antes de tudo isso. Dormi menos de 3 horas no banco da boleia.
que é desconfortável, do jeito que só quem já dormiu em banco de caminhão entende. O corpo encontra uma posição que não é boa, mas é possível, e fica assim até alguma dor avisar que chegou no limite. Acordo com a coluna reclamando, o pescoço torto e aquela desorientação de um segundo em que você não sabe onde está. Aí a memória volta. Olhei pelo retrovisor. A carroça estava lá. A caixa estava lá, intacta, do mesmo jeito. Respirei. Desci devagar, sem fazer barulho. A fazenda ainda estava quieta. O cachorro vira-lata levantou a cabeça do lugar onde dormia. Me reconheceu como não ameaça e voltou a deitar. Fui até a torneira no lado da casa, lavei o rosto, bebi água nas mãos abertas. A água estava fria, com aquele frio de madrugada que demora a sair do encanamento de terra. Fiquei ali um momento olhando para o horizonte, pensando. A situação de Clara era séria. Eu tinha passado a madrugada semiconsciente, mas a cabeça não desligou de vez. Fica assim quando tem coisa pesada no ar, o cérebro processa mesmo sem você pedir. E o que eu tinha processado não era tranquilizador. Homem com dinheiro, com terra, com nome envolvido em coisa ilegal e com câmera em tudo, esse tipo de homem não deixa prova solta andando por aí. Não fica esperando que a situação se resolva sozinha. Age. E age rápido, com método, com recurso. Ela tinha saído da fazenda dele com o celular cheio de foto. Aquilo era munição, mas também era alvo. Enquanto eu estava nesse pensamento, ouvi a porta da casa abrir. Era Clara, roupa diferente. Dona Marcelina tinha emprestado uma blusa larga e uma calça de elástico que coube na barriga. Cabelo ainda úmido, mas penteado. O rosto estava menos fechado do que na noite anterior. Não aberto, não tranquilo, mas menos fechado. Como quando uma mão que estava em punho afrouxa um pouco os dedos, sem abrir completamente. Ela me viu na beira da torneira. Veio até mim sem apressar o passo. Dormiu? Perguntei. Um pouco. Ela ficou do meu lado, olhando para o mesmo horizonte que eu estava olhando. Você? Um pouco. Ficamos assim por um momento, lado a lado, olhando para o cerrado acordar. Preciso chegar em Palmas, ela disse. Sem rodeio, sem preâmbulo. Direto, como quem retoma uma conversa que nunca terminou de verdade. Eu sei. Você vai até lá, eu pensei. Minha rota era para norte, Porto Franco, no Maranhão. Palmas ficava num desvio considerável, mas não impossível. Perderia tempo, mas tempo era o único recurso que eu tinha em abundância. A estrada sempre tem mais quilômetros, sempre tem mais horas. Vou, respondi. Ela não agradeceu, só assentiu. Aprendi naquela noite que Clara não agradecia com palavra, agradecia com confiança, que para ela valia mais. Tomamos café com Dona Marcelina, que serviu sem fazer pergunta e que colocou na mão de Clara um embrulho de papel com broa e queijo para a viagem, com aquela naturalidade de quem foi criada sabendo que comida dada sem cerimônia alimenta mais do que comida dada com pompa. Seu Benedito me chamou de lado antes de sairmos. João, ele falou baixo com a mão no meu ombro. Velho de poucos gestos, então quando tocava em alguém era porque tinha peso no que vinha. Toma cuidado com essa história. Negócio de terra aqui no Tocantins não é brincadeira. Tem gente que sumiu por menos. Eu sei, Benedito. Ela tem prova? Tem, ele assentiu devagar. Então ela tem valor. E coisa com valor atrai quem não devia. Ele tirou a mão do meu ombro. Vai com Deus, velho. Amarrei a carroça de novo. Clara subiu sem precisar de ajuda dessa vez. Agarrou o suporte, pôs o pé no estribo e içou o corpo com cuidado. Mais confiante no movimento, ou só mais descansada. Saímos da fazenda do seu Benedito com o sol ainda baixo e o chão levemente úmido do sereno da madrugada. Os primeiros 40 quilômetros foram tranquilos. Estrada de terra até encontrar o asfalto. Depois a BR-153, propriamente dita, larga, movimentada,
com caminhões nos dois sentidos e o barulho que aquela rodovia tem, que é um barulho vivo, de coisa que não para, de Brasil que se move por dentro de si mesmo carregando carga, carregando história, carregando gente. Clara ficou olhando pela janela. Eu deixei. Tem gente que precisa de conversa para se sentir acompanhada. E tem gente que precisa de silêncio com presença, que é diferente de silêncio sozinho. Eu aprendi a diferença com a Lúcia. Ela às vezes chegava em casa de um dia ruim e só queria sentar do meu lado sem falar nada. E eu aprendi, com o tempo, que aquilo não era ausência de comunicação. Era a comunicação mais honesta que existe. Clara era desse tipo. Então, eu dirigi. E ela olhou pela janela. E a BR-153 foi passando. Parei num posto em Guaraí para abastecer e usar o banheiro. Clara desceu também. Enquanto eu abastecia, ela ficou do lado de fora com a mão na barriga, olhando para o movimento do posto. Tinha uma família num carro com placa de São Paulo, com crianças que corriam em volta dos pais com aquela energia elétrica de quem está em viagem. Tinha um caminhoneiro mais velho que me cumprimentou com aceno de cabeça, do jeito que caminhoneiro cumprimenta caminhoneiro, reconhecimento de igual, de quem sabe o que é aquela vida. Fui pagar o combustível. Quando voltei, Clara estava diferente. Não no rosto. O rosto estava controlado, como sempre. Era o corpo, a posição. Ela estava levemente virada para trás, com os olhos em algo atrás de nós. Me aproximei, devagar. O que foi? Aquele carro, ela disse sem apontar, sem gesticular. Só virou os olhos rapidamente para a direção e voltou para frente. Desde que saímos de Guaraí, 2 semáforos atrás, ficou atrás de nós no abastecimento. Não abasteceu. Olhei discretamente pelo espelho retrovisor enquanto fingia ajustar o boné. Carro escuro, vidro escuro, placa que eu não consegui ler inteira daquela distância, mas que tinha os primeiros números que minha memória guardou automaticamente. Parado, motor ligado, ninguém saindo. Você tem certeza? Perguntei. Não. Pausa. Mas aprendi a prestar atenção nisso. Entrei no caminhão. Clara entrou pelo outro lado. Não falei nada. Saí do posto com calma, sem pressa, sem fazer nada diferente do que faria normalmente. Na estrada, pressa chama a atenção. Normalidade é invisível. Usei o espelho com cuidado nos quilômetros seguintes. O carro saiu do posto 2 minutos depois de mim. Ficou a uma distância constante. Nem fechou, nem abriu. Constante. Aquilo era pior do que se tivesse fechado. Constante era profissional. Ele tem alguém, Clara disse baixo. Não era pergunta. Parece. Eu sabia que era rápido demais. Calma. Eu disse isso com uma firmeza que eu precisei fabricar porque por dentro alguma coisa apertou. A gente não sabe ainda o que é. Pode ser coincidência. Pode. Ela olhou para frente. Mas você também não acredita nisso. Não respondi. Porque não acreditava. Rodei mais 20 quilômetros avaliando opções. Na BR-153, tem saída para cidades menores, estradas vicinais, atalhos que caminhoneiro conhece e GPS não marca. Sabia de uma saída antes de Colinas do Tocantins que entrava numa estrada secundária. Mais longa, mais ruim, mas com menos visibilidade. Questão era, se eu saísse e o carro saísse junto, confirmava. Se eu saísse e o carro ficasse, era coincidência. Precisava saber. Sinalizei a saída. Saí. Esperei. O carro saiu junto. Clara não disse nada. Eu também não. A estrada secundária era mais estreita, com mato alto dos 2 lados e asfalto esburacado que exigiu redução de velocidade. O carro ficou mais longe atrás. Estrada ruim dificulta a perseguição discreta. Mas ficou. Qual é o plano? Ela perguntou. Tem uma cidade a uns 20 quilômetros. Pequena, mas tem delegacia. Delegacia não adianta. A voz dela foi firme, sem hesitação. Ele tem gente lá também. Não sei quem, não sei quantos, mas tem. Acreditei. No interior profundo do Brasil, a teia de influência de quem tem terra e dinheiro é longa e invisível. Não é conspiração.
é realidade. É a forma como as coisas funcionam em lugares onde o Estado chega com atraso e o poder local chegou primeiro. Então, delegacia não, concordei. Mas eu conheço alguém em Colinas, fora da delegacia. Quem? Policial federal, aposentado, mas ainda conectado. Eu pensei no Geraldo enquanto falava. Trabalhamos juntos num episódio de anos atrás, longa história, mas o resultado foi que eu sabia que ele era o tipo que não dobrava. Conheço desde 2009. Homem reto. Clara ficou em silêncio avaliando. Você confia? Com a minha vida, respondi. E era verdade. Então liga para ele. Peguei o celular. O sinal estava ruim naquele trecho. 2 barrinhas, oscilando. Tentei uma vez. Caiu. Tentei de novo. Chamou 2 vezes e cair de novo. Na terceira tentativa, atendeu. Geraldo. João Batista, que surpresa. Faz anos, rapaz. Faz, Geraldo, preciso de um favor. Não é pequeno. Uma pausa curta do outro lado. Fala, expliquei em termos gerais. Mulher grávida. Documentos de grilagem. Marido com recurso. Carro nos seguindo agora. Precisava de um ponto seguro para passar os documentos para frente do jeito certo. Geraldo ficou em silêncio durante toda a minha fala. Quando terminei, ele levou alguns segundos. Onde você está? Estrada vicinal, saindo da BR-153, antes de Colinas. Quanto tempo até a cidade? Uns 15 minutos. Tem um armazém na saída leste da cidade. Nome do dono é Ramiro. Fala que é amigo meu. Fica lá. Eu chego em 2 horas. Geraldo, tem um carro atrás de mim. Eu sei. Uma pausa. Chega no armazém. Deixa o resto comigo. Desliguei. 2 horas, disse para Clara. Ela assentiu. Foi aí que a chuva voltou. Não com aviso. Não com aquela construção gradual que dá tempo de preparar. Caiu de vez, pesada, a cortina inteira de uma vez, como se o céu tivesse aguardando o momento de maior complicação para abrir. O para-brisa ficou cego em segundos. O limpador no máximo mal dava conta. Reduzi drasticamente. A estrada vicinal virou lama instantaneamente. O tipo de lama que a terra vermelha do Tocantins faz quando a chuva é forte. Não escorrega, gruda, prende. As rodas do caminhão procuravam aderência e eu sentia cada correção no volante, cada resposta do chassi pesado sobre o terreno instável. Segura, avisei. Clara colocou a mão no painel. Não no suporte sobre a porta, mas no painel, como se quisesse sentir o veículo por dentro. Atrás de nós, o carro escuro estava mais próximo do que antes. A chuva tinha mudado o jogo. Na lama, caminhão é mais estável do que carro. Eles estavam tendo mais dificuldade, mas também estavam ficando impacientes. Vi quando fecharam a distância de uma vez. Rápido demais, imprudente. Eles aceleraram, Clara disse. Vi. O que fazem agora? Não sei ainda. Depende do que querem. Se quisessem só me encontrar, já teriam parado o carro na frente. Então querem me acompanhar até onde vou, descobrir com quem eu falo. Aquilo fez sentido. Não era cerco ainda, era monitoramento. Queriam saber para onde os documentos iam antes de agir. Mas isso podia mudar rápido. Continuei dirigindo. Foco na estrada. Limpador no máximo. Mãos firmes no volante sem apertar demais. Aperto demais tira a sensibilidade. E eu precisava sentir o que o caminhão estava me dizendo. E aí veio o susto. Uma das rodas traseiras pegou num buraco que a lama escondia. O caminhão deu um solavanco brusco para a direita. A carroça atrás respondeu com um balanço que eu senti na direção. Clara jogou o corpo para frente reflexivamente, protegendo a barriga com os braços. Corrigi, firme. Sem pisar no freio, freio em lama é pior a garantida. Deixei o caminhão encontrar aderência, guiei, corrigi, guiei, estabilizou. 3 segundos que pareceram 3 minutos. Tá bem? Perguntei para ela. Ela respirava rápido, mão ainda sobre a barriga. Tô. Respiração. Tô bem. O bebê? Ela ficou 1 segundo com os olhos fechados.
concentrada, prestando atenção em algo que só ela conseguia sentir. Mexeu. Ela abriu os olhos. Tá bem. Respirei fundo. O armazém do Ramiro apareceu do lado esquerdo da estrada quando eu já estava começando a duvidar que ia encontrar qualquer coisa naquele trecho. Uma construção baixa, de telha de zinco, com uma placa desbotada e um caminhão velho estacionado na lateral. Luz acesa dentro. Entrei no pátio de terra. O carro escuro continuou na estrada. Não entrou. Parou lá fora, motor ligado como antes, esperando. Desliguei o motor. Chegamos, disse. Clara olhou para o armazém, depois para o carro lá fora. Eles vão esperar. Vão, concordei, mas o Geraldo também vem. E se o Geraldo demorar? Olhei para o relógio. Quase meio-dia. 2 horas era muito tempo com aquele carro parado lá fora. 2 horas era tempo suficiente para a situação mudar de natureza. Então a gente espera melhor do que eles, respondi. Clara ficou olhando para o para-brisa por um momento. Depois me olhou. Você tem medo? Ela perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pelo tom. Ela não estava testando. Estava perguntando de verdade, com aquela honestidade direta que eu já tinha aprendido ser a marca dela. Pensei antes de responder. Tenho, disse, mas medo não paralisa, só avisa. Ela ficou me olhando por mais um segundo. Depois fez uma coisa pequena que eu não esperava. Ela colocou a mão no meu braço. Rápido, 1 segundo, 2. Depois tirou. Não disse nada. Não precisou. Descemos do caminhão e entramos no armazém com a chuva batendo nas costas. E o carro escuro ficou lá fora, esperando. O armazém cheirava a saco de milho e graxa velha. Ramiro era um homem de uns 50 e poucos anos, barrigudo, com bigode espesso e olhos pequenos que enxergavam mais do que pareciam. Quando falei o nome do Geraldo, ele não disse nada. Só acenou com a cabeça e indicou uma mesa de madeira no fundo, longe da janela que dava para a rua. Inteligente. Trouxe água, trouxe café. Ficou na parte da frente do armazém, de costas para nós, fingindo arrumar prateleira. Mas eu sabia que ele estava de olho na porta. Clara sentou com as mãos no colo. Eu fiquei de pé por um tempo. Depois sentei também. Lá fora a chuva continuava. O carro escuro continuava. O tempo passou daquele jeito lento que só acontece quando você está esperando por algo que não sabe exatamente como vai chegar. Você tem filho? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Tenho. 2. Parei um segundo. Crescidos. Vivem longe. Fala com eles? De vez em quando. Ela assentiu, como se aquilo dissesse mais do que eu tinha dito. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Ela começou, sem eu perguntar, como se o silêncio e a espera tivessem afrouxado algo dentro dela. Meu pai ficou, mas ficou de corpo. A cabeça foi junto com ela. Cresci com uma tia que me criou por obrigação, daquele jeito que a gente sente desde pequena, que não precisa de palavra para entender. Conhecia esse tipo de criação. Aprendi cedo que não podia depender de ninguém. Ela continuou. Aprendi que carinho tem preço e que segurança é ilusão. Ela olhou para a barriga. E depois aprendi que estava errada. Como assim? Esse aqui. A mão foi para a barriga de novo, aquele gesto automático e protetor. Ela mexeu pela primeira vez quando eu estava com mais medo do que nunca. Medo de verdade daquele que paralisa. E ela mexeu. Uma pausa curta. E o medo passou. Fiquei quieto. Deve parecer idiota, ela disse. Não parece, ela me olhou. Você perdeu alguém, ela disse. Não foi pergunta. Aquilo me pegou. Não esperava. Fiquei 1 segundo sem saber o que fazer com aquela percepção dela. Jogada assim, simples, certeira. Minha mulher, respondi. 6 anos atrás. Como era ela? Ninguém me perguntava isso. As pessoas perguntavam como aconteceu, quanto tempo faz, se eu me acostumei. Ninguém perguntava como ela era.
como se ela tivesse virado só um fato, uma circunstância, e não uma pessoa inteira que existiu com cheiro e voz e jeito de dobrar o jornal pela metade antes de ler. Pequena, eu disse, de cabelo escuro, ria muito. Parei. O tipo de riso que você ouve de outro cômodo e já sabe que ela está bem. Clara ficou em silêncio. Você sente falta do riso dela. Todo dia. A chuva batia no zinco do telhado num ritmo constante que foi ficando quase reconfortante. Ramiro mexia nas prateleiras. O carro lá fora continuava parado. Quando perdi o primeiro filho, ela começou devagar. Fiquei 3 dias sem falar. Não por escolha. As palavras simplesmente não vinham. Era como se a garganta tivesse fechado por dentro. Ela olhou para o café que estava esfriando na frente dela. Ele ficou bravo com o meu silêncio. Disse que eu estava exagerando, que era cedo demais para apego. Senti algo apertar no peito. 5 meses não é apego, ele disse. Foi o que ele falou. Ele estava errado. Eu sei, ela ergueu o olhar. Mas na hora você está tão destruída que precisa de alguém que confirme o que você sente. E quando essa pessoa diz o contrário, você começa a achar que é você que está errada. Aquilo eu conhecia. Não da mesma forma, mas conhecia. A solidão que vem não de estar sozinho, mas de estar com alguém que não te vê. Por isso você ficou tanto tempo. Por isso. Ela fechou as mãos em volta da xícara. E porque tinha medo. E porque às vezes a gente confunde medo com amor, porque os dois têm o mesmo peso no peito. Ficamos em silêncio por um tempo. Pensei na Lúcia. Pensei em como eu ficava semanas fora e ela ficava em casa sozinha e nunca reclamou, nunca cobrou. Mas às vezes, quando eu chegava, ela me olhava com um olhar que eu fingia não entender, porque entender ia exigir que eu mudasse alguma coisa. E eu não mudei. E depois ela foi embora e não teve mais tempo de mudar. Esse é o arrependimento que não passa. Não é o que você fez, é o que você não fez quando ainda dava tempo. João, ela disse. Você cuida das pessoas da estrada porque não cuidou de quem estava em casa. Aquilo parou o ar na minha garganta. Não foi cruel, não foi acusação. Foi dito com aquela honestidade dela, direta, sem enfeite, e por isso doeu mais do que se tivesse sido dito com raiva. Fiquei olhando para ela. Ela não desviou o olhar. Eu não disse isso para machucar, ela completou. Eu disse porque reconheço. Porque eu também faço isso. Cuido da barriga aqui, ela tocou o ventre, com mais atenção do que cuidei de mim em anos. Como se eu pudesse consertar em alguém o que não consertei em mim. Respirei fundo. Pode ser, admiti. Não é fraqueza, ela disse. É humano. Aquilo ficou no ar entre nós. A chuva foi diminuindo. Foi nesse momento que o celular vibrou no meu bolso. Era Geraldo. João, chego em 40 minutos. Como está a situação? Carro ainda parado lá fora. Quantos ocupantes você viu? Não consegui ver bem, vidro escuro. Não sai do armazém. A voz do Geraldo tinha aquela firmeza de quem passou anos em situação de pressão e aprendeu a falar devagar justamente quando o momento pede pressa. Quando eu chegar, não precisa de sinal. Só fica onde está. Entendido. Desliguei. 40 minutos, disse para Clara. Ela assentiu. Você está com medo agora? Ela perguntou a mesma pergunta de antes. Mais diferente, mais leve. Menos, respondi. Por quê? Pensei. Porque agora tem alguém vindo. Ela ficou me olhando por um momento. Depois fez algo que eu não esperava de novo. Ela sorriu. Pequeno, rápido, quase imperceptível. Mas estava lá. E eu entendi que aquele sorriso era raro. Do tipo que não se desperdiça em qualquer momento. O tipo que aparece só quando a pessoa está, por um segundo, com a guarda baixa o suficiente para deixar passar alguma coisa verdadeira. Não disse nada. Só guardei. Lá fora, a chuva parou de vez.
O carro continuava parado, mas Geraldo estava a caminho. E 40 minutos, quando você tem companhia, passam diferente. Geraldo chegou em 38 minutos. Numa caminhonete branca sem identificação, do jeito que homem experiente chega, sem anunciar, sem alarme, entrando no pátio do armazém com calma de quem está passeando. Desceu devagar. Chapéu de couro, camisa xadrez, calça de sarja. Parecia fazendeiro. Era exatamente o que ele queria parecer. Entrou sem olhar para o carro lá fora. Mas eu sabia que tinha visto. João. Me abraçou rápido, com aquele aperto de quem não vê há tempo, mas não precisa de cerimônia. Depois olhou para Clara. Dona Clara, inclinação de cabeça respeitosa. Ela o avaliou. 2 segundos. Depois estendeu a mão. Ele sentou. Ramiro trouxe café sem ser pedido e foi para frente de novo. Me conta, disse Geraldo, olhando para Clara. Ela contou. Mais direto do que tinha me contado. Menos emoção, mais fato. Nome do marido, localização da fazenda, tipo de irregularidade, quantidade de documentos fotografados, rota que tinha feito. Geraldo escutou sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. O nome dele eu conheço, disse por fim. De longe, mas conheço. E? Ela perguntou. É grande. Ele foi direto. Mas não é intocável. Nunca é quando tem prova. Tenho prova. Eu sei. Ele olhou para o celular dela que estava na mesa. Esse celular não pode continuar com você. Os documentos estão nele, por isso. Ele tirou um pendrive do bolso. A gente passa tudo agora, aqui. Depois esse celular some. Não quebra, não apaga, some. Porque se eles pegarem você com ele, acabou antes de começar. Clara olhou para o celular. Eu entendi o que aquilo representava. Não era só arquivo. Era a prova de que ela tinha feito algo, de que tinha arriscado, de que o filho dentro da caixa de madeira e o filho dentro da barriga tinham algum sentido maior do que só sobrevivência. Vai continuar existindo, disse Geraldo, como se tivesse lido o pensamento dela. Só vai existir em lugar mais seguro. Ela pegou o celular. Passou os arquivos para o pendrive. Demorou 4 minutos. Depois, entregou o aparelho para o Geraldo. Ele guardou no bolso sem explicar o que ia fazer. Agora o carro lá fora, ele disse olhando para mim. Está desde Guaraí. Placa! Dei os números que tinha conseguido ler. Ele digitou algo no próprio celular, esperou, leu a resposta. O rosto não mudou. Carro laranja, ele disse. Empresa de segurança particular. Uma pausa. Empresa do marido. Clara não demonstrou surpresa. Eles não vão agir aqui. Geraldo continuou. Lugar movimentado, testemunha, câmera no posto ali na esquina. Não é o perfil. Eles estão monitorando. Esperando eu ir para algum lugar isolado, disse Clara. Exato. Os 3 ficamos em silêncio um momento. Então não posso mais andar com o caminhão, disse eu. Não. Geraldo concordou sem rodeio. Eles já têm sua placa, já sabem que você está com ela. Caminhão vira alvo. Aquilo bateu diferente. Não por mim, pelo caminhão. Minha casa, meu território. Mas não era hora de sentimento. Como ela chega em Palmas? Perguntei. Comigo? Ele disse simples. Caminhonete desconhecida, rota alternativa. Tenho contato em Palmas, que vai receber ela com segurança. Olhei para Clara. Ela estava me olhando também. Aquele momento tinha um peso que eu não sabia nomear direito. Era despedida, mas não parecia. Era passagem, de mão para mão, de cuidado para cuidado. Você vai ficar bem, disse para ela. Sei. Ela ficou me olhando por um segundo a mais. E a caixa? Vai junto com você, respondeu Geraldo antes de eu falar. A carroça a gente deixa aqui com o Ramiro. A caixa vai na caminhonete. Clara assentiu. Foi pegar a caixa ela mesma. Saiu, foi até a carroça, desamarrou as cordas com cuidado, pegou a caixa com os 2 braços como quem carrega a criança. Entrou de volta.
Passou por mim sem parar, mas devagar o suficiente. Parou. Ficou de lado para mim, com a caixa nos braços, e me olhou. João. Clara. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu não sei como se agradece isso. Não agradece. Eu disse simples. Só chega bem. O queixo dela tremeu um pouco. Só um pouco. Depois firme de novo. Vou chegar, ela disse. Acreditei. Geraldo se levantou. Deu um aceno para Ramiro, que acenou de volta sem virar. Foram para a caminhonete pela porta dos fundos do armazém. Saída que eu nem tinha visto, mas que Geraldo claramente já conhecia. Fiquei parado no armazém. Ouvi a caminhonete ligar lá atrás. Ouvi sair devagar pelo beco lateral, longe da rua principal. Fui até a janela lateral e vi, de longe, a caminhonete branca sumindo entre as casas. Depois, fui até a janela da frente. O carro escuro continuou parado por mais 3 minutos. Quando percebeu que nenhum movimento estava saindo pelo lado principal, saiu devagar. Passou na frente do armazém, vidro fechado, impossível ver quem estava dentro. Seguiu em frente. Sumiu. Ramiro chegou do meu lado. Café? Perguntou. Pode ser. Sentamos. Fora o barulho da rua molhada e de um rádio distante tocando música sertaneja, estava quieto. Pensei em Clara com a caixa no colo dentro da caminhonete. Pensei no Geraldo dirigindo com aquela calma de quem já passou por coisa pior e sabe que calma é ferramenta. Pensei na fazenda do seu Benedito, na dona Marcelina embrulhando os pés dela num pano seco sem pedir nada em troca. Pensei na estrada de lama onde eu a encontrei puxando aquela carroça com as cordas nos ombros em carne viva. O café estava quente, bebi devagar. E fiquei ali no armazém do Ramiro, em Colinas do Tocantins, esperando a situação assentar antes de decidir o próximo passo, que era o que a estrada sempre ensinou. Às vezes o ato mais corajoso não é avançar, é saber quando parar, esperar e confiar que o que você fez foi suficiente. Fiquei no armazém até o fim da tarde. Ramiro não cobrou nada, não perguntou nada, só foi repondo o café e deixando o rádio baixo. Homem de poucas palavras, daqueles que a vida no interior fabrica com frequência. Gente que aprendeu que silêncio compartilhado vale mais que conversa vazia. Por volta das 5 da tarde, o celular vibrou. Era Geraldo. Chegamos. 2 palavras. Suficientes. Ela está bem? Está. O contato recebeu ela. Lugar seguro, acompanhamento médico disponível. Uma pausa curta. Os documentos já estão com a pessoa certa. Processo começa amanhã. E o marido? Já está sendo monitorado. Quando o processo formal abre, os carros somem. Não é coragem, é cálculo. Homem assim só age quando acha que não tem testemunha. Testemunha com documento é outra história. Respirei. Geraldo, obrigado. Para. Ele disse isso com aquele jeito seco que escondia afeto. Você fez a parte difícil, eu só dirigi. Desliguei. Fiquei olhando para o celular na mão por um momento. Tinha uma mensagem de número desconhecido, recebida 2 minutos antes da ligação do Geraldo. Abri. Chegamos. A caixa está aqui comigo. Obrigada, João Batista. Só isso. Fiquei olhando para a mensagem por mais tempo do que era necessário. Depois guardei o celular. Me levantei, agradeci o Ramiro com um aperto de mão firme e saí. O caminhão estava onde eu tinha deixado, intacto. A carroça ainda amarrada atrás, vazia agora, sem a caixa, parecendo mais leve mesmo sendo madeira e borracha sem sentimento. Desamarrei a carroça. Deixei encostada no muro do armazém, do jeito que o Ramiro tinha pedido. Subi na boleia. Liguei o motor. O som do motor é uma das coisas mais constantes da minha vida. Conheço cada variação, cada vibração, cada tom diferente dependendo da temperatura, da carga, da altitude. Aquele motor específico eu conheço há 11 anos. É como voz de pessoa conhecida, você identifica antes de pensar.
Saí de Colinas com o sol descendo no horizonte. A BR-153 estava molhada, mas transitável. O céu tinha aquela cor de fim de tarde depois de chuva forte. Laranja com bordas roxas, nuvens espalhadas refletindo a última luz do dia. Feio e bonito ao mesmo tempo, como muita coisa que vale a pena. Dirigi em silêncio, sem rádio, sem música, só o motor e a estrada. Pensei em tudo o que tinha acontecido em menos de 24 horas. Uma mulher numa estrada de lama, uma caixa de madeira com cruzes entalhadas, um sorriso raro guardado num segundo de guarda baixa. Uma mão no meu braço por 2 segundos. Você cuida das pessoas da estrada porque não cuidou de quem estava em casa. Aquilo continuava dentro de mim, não como ferida nova, como ferida antiga que alguém finalmente tocou com cuidado suficiente para não rasgar mais, só para reconhecer que estava ali. A Lúcia teria gostado de Clara. Pensei isso e me surpreendi pensando. Não costumava colocar a Lúcia em cenas imaginárias. Evitava. Dói de um jeito específico imaginar a pessoa que foi embora em situações onde ela poderia ter estado. Mas aquele pensamento veio antes de eu poder evitar. Teria gostado da honestidade dela, do jeito direto, da força quieta. Você sente falta do riso dela. Todo dia. Pisquei. A estrada continuava. Sempre continua. Parei para jantar num restaurante de beira de estrada em Presidente Kennedy, ainda no Tocantins. Lugar simples, mesa de plástico, cardápio escrito num quadro negro com letra de giz. Pedi arroz, feijão, frango assado e suco de caju. Comi devagar. Em volta de mim, outros caminhoneiros. Alguns sozinhos como eu, outros em dupla, conversando com aquela linguagem específica de quem vive na estrada. Metade informação sobre rota, metade reclamação de prazo, metade silêncio respeitoso. Um deles, mais velho que eu, estava numa mesa de canto com um livro aberto do lado do prato. Não estava lendo, só estava lá como companhia. Entendi aquilo imediatamente. Às vezes a gente não precisa de conversa, precisa de presença, mesmo que seja de papel e tinta. Terminei de comer, paguei. Fui ao banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por 1 segundo. Cara cansada, olhos que já viram muita estrada, cabelo mais cinza do que eu lembrava, mas alguma coisa diferente, não sei nomear exatamente. É o tipo de coisa que você vê, mas não consegue descrever com precisão, como quando o tempo muda, mas você não sabe dizer o momento exato em que mudou. Só estava diferente. Sai! Liguei para o meu filho mais velho naquela noite. Renato atendeu no 3º toque, com aquela voz levemente surpresa de quem não está acostumado com a ligação. Pai, tá bem? Tô, só liguei para falar com você. Silêncio curto do outro lado. Aconteceu alguma coisa? Não, pausei. Aconteceu uma coisa, mas tô bem. Só queria ouvir sua voz. Outro silêncio, mais longo, diferente. Tô aqui, pai. Conversamos por 20 minutos. Sobre nada importante, sobre o trabalho dele, sobre a filha dele que estava engatinhando, sobre uma reforma que ele estava fazendo no apartamento. Coisas simples, do tipo que eu tinha deixado passar por anos, achando que não tinha peso. Tem peso, tem muito peso. Quando desliguei, fiquei com o celular na mão por um tempo. Depois mandei mensagem para minha irmã Dorinha. Só saudade de você que estava devendo faz semanas. Ela respondeu em 30 segundos com 3 emojis de coração e um áudio de 10 segundos onde ela dizia meu nome do jeito que só ela diz, desde que a gente era criança. Fechei o celular. Olhei pela janela da boleia para o céu que estava limpo agora, cheio de estrela do jeito que só aparece longe de cidade grande. Aquele tipo de céu que faz você lembrar que o universo é enorme e você é pequeno, mas está aqui. O que já é muita coisa. A estrada à minha frente ia até Porto Franco. Ainda tinha uns 400 quilômetros, mas pela primeira vez em muito tempo, aquela distância não parecia vazio. Parecia caminho. Cheguei em Porto Franco numa quinta-feira de manhã. Sol forte, céu sem nuvem.
Aquele calor seco do Maranhão que pega diferente do calor úmido do Tocantins. A cidade acordando devagar, com aquele ritmo de interior que não pede desculpa pela própria cadência. Entregue a carga no armazém, assinei o documento, tomei o café que o rapaz do depósito ofereceu. Rotina. Mas rotina diferente por dentro. 3 semanas depois, Geraldo me ligou. Processo formal aberto. Nome dele na mídia local já. Advogados tentando segurar, mas prova é prova. Uma pausa. Clara está bem. Ficou em Palmas. Tem acompanhamento. O bebê? Ainda na barriga. Mais 1 mês, talvez. Ela pediu alguma coisa? Pediu seu número. Pode dar. Desliguei e fiquei esperando. A mensagem veio 2 dias depois. João, tô bem. Ela tá bem também. Sinto. Obrigada por ter descido do caminhão naquela noite. Muita gente não desce. Li 2 vezes. Respondi. Boa sorte, Clara Amélia. Ela mandou um emoji de estrela. Guardei o celular e continuei dirigindo. Faz 4 meses desde aquela noite de lama e chuva na estrada vicinal do Tocantins. A rotina voltou. Anápolis, Belém, Porto Franco, Palmas, Goiânia. As mesmas rotas, os mesmos postos, o mesmo café pretinho sem açúcar no balcão de Fórmica. O rádio tocando forró às vezes, estática às vezes, silêncio às vezes. Mas alguma coisa mudou. Não na estrada. Na estrada tudo é igual. Ela não muda. Ela só continua. Mudou em mim, naquele lugar interno que a gente demora a reconhecer porque fica escondido embaixo de anos de hábito e armadura. Ligo pro Renato toda semana agora. Toda semana. Sem falta. Às vezes é ligação curta, 5 minutos, só para saber como está a neta engatinhando. Às vezes é mais longa, quando ele quer contar alguma coisa e eu aprendi a ouvir sem pressa de desligar. Respondi a Dorinha no mesmo dia que ela me manda mensagem. Parece pouco. Para quem esteve sumido dentro de si mesmo por 6 anos, é muito. A foto da Lúcia ainda está na viseira. Não tirei, não vou tirar, mas olho diferente agora. Antes eu olhava e sentia só falta. Aquela falta que pesa, que paralisa, que faz o peito ficar pequeno. Agora ainda sinto falta. Sempre vou sentir. Mas sinto outra coisa junto. Gratidão. Por 12 anos de riso ouvido de outro cômodo. Por mãos calejadas que ela sempre segurou. Por uma pergunta feita no escuro, de voz sonolenta, que eu fingi não ouvir, mas que ficou dentro de mim como semente, esperando a hora certa. Você foge de mim ou foge de você? Das 2 coisas, Lúcia, e de nenhuma. Mas estou aprendendo a parar de fugir. Com atraso, com custo, mas aprendendo. 15 dias atrás, recebi uma mensagem de número que eu não tinha salvo. Abri sem saber quem era. Uma foto. Bebê no colo de Clara, recém-nascido, daquele vermelho de quem acabou de chegar, olhos fechados, punho fechado encostado no rosto. Menina. Embaixo da foto, uma linha só. Nasceu bem. O nome é Lúcia. Fiquei olhando para a tela por um tempo que não sei medir. Depois olhei para a foto na viseira. Depois olhei para a estrada na minha frente. Tinha um trecho longo ainda. Céu aberto, asfalto seco, sol subindo devagar do lado direito da cabine. Respirei fundo e segui. Eu não sei o que é destino. Nunca soube. Passei 20 anos numa boleia tendo tempo de sobra para pensar nessas coisas e nunca cheguei em lugar nenhum com essa pergunta. Destino parece grande demais, organizado demais, limpo demais para dar conta da bagunça real de uma vida. Mas acredito em encontro. Acredito que às vezes a estrada te coloca na frente de alguém não porque estava planejado, mas porque você estava disponível. Porque você não tinha fechado tanto que não conseguia mais ver o que estava do lado de fora do farol. Eu estava quase fechado, quase. Uma mulher grávida na lama me abriu de volta, sem pedir, sem saber. Só por existir naquela estrada naquela noite e precisar de alguém que descesse do caminhão. Eu desci
e voltei diferente. Hoje é terça-feira. Saí de Anápolis às 6 da manhã com carga de ração, mesma rota de sempre. O sol estava baixo e o céu cor de mel, daquele jeito que o cerrado tem de começar o dia sem pressa. O rádio está tocando Luiz Gonzaga. Eu cantarolo baixinho, sem voz nem vergonha. A foto da Lúcia está na viseira. E no porta-objetos, do lado do celular, tem uma foto nova, impressa num papel simples, daqueles de farmácia, um pouco desbotada já pela luz do sol que entra pela janela toda manhã. Uma menina recém-nascida, punho fechado encostado no rosto. Nome, Lúcia. A estrada segue. Eu sigo junto. E às vezes isso é tudo o que precisa ser. Fim.